Bom dia, irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025. Começa agora a reflexão do dia, um programa voltado para entendermos juntos o que a liturgia diária quer nos passar, o que a igreja quer nos passar através da liturgia diária. Hoje, especificamente, a igreja tem como título litúrgico São Bernardo, abade e doutor da igreja, memória, quarta-feira. São Bernardo de Claraval, o doutor melífluo, quer dizer, que dele flui a palavra como mel. Tudo acontece no século XI. Fundou o mosteiro de Claraval, junto com 12 companheiros, entre os quais 4 irmãos, um tio e um primo. Veja como a conversão de uma única pessoa influencia na família inteira, né? Pelo seu exemplo, muitos de seus parentes também escolheram a vida religiosa. A obediência e o bem da igreja era o objetivo de São Bernardo. Muitas vezes levava a deixar a paz monásticas para se dedicar a questões político-religiosas mais sérias do seu tempo. Mestre de guia espiritual, educador de geração de santos, ele deixa em seus sermões comentados sobre a Bíblia e a liturgia um documento excepcional de teologia monástica, tendendo mais do que ciência, a experiência do mistério da devoção à Nossa Senhora e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele inspirou um afeto devotado pela humanidade de Cristo e de Virgem Maria, Mãe. Mestre da arte e da oração, e dotado de sabedoria do alto, ajudai-nos a viver a santidade e nos unir a Deus por inteiro. Ensina-nos o caminho da sabedoria e da verdade, assim como ensinastes aos cistercienses por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos ver na primeira leitura, em Juízes capítulo 9, aquele momento em que Abimeleque, ele que é um rei, se propõe a ser rei, mas mata seus irmãos para conseguir, né? Gedeão tem, se eu não me engano, são 12 irmãos, 12 filhos, e ele, para ser rei, ele mata, ele faz uma festa para os irmãos e matam todos os irmãos. E assim o povo de Siquém é, compactua com Abimeleque esse reinado. Então nós vamos ver nessa primeira leitura essas ciladas, né, do destino. A gente acaba elegendo sobre nós um mal, né, e depois ficamos refém dessas consequências. No Salmo 20, vai nos lembrar: ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Se o rei, né, se aqueles que exercem sobre nós alguma autoridade não tiver temor a Deus, o negócio fica feio para o nosso lado. Evangelho em Mateus capítulo 20, que é a sequência dos últimos dias. Desde segunda-feira, o Senhor tem falado do jovem rico, da importância de largar tudo, seguir Jesus. Quando Pedro pergunta, mas nós fizemos isso e se a salvação para nós não é possível, como é que fica então? Jesus fala que os últimos serão os primeiros, né? E então o evangelho de hoje vem dar um desfecho nessa discussão da escalada ao céu. Vamos ouvir com atenção a santa palavra de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Juízes. Naquele tempo, todos os habitantes de Siquém e os de Bet-Melo se reuniram junto a um carvalho que havia em Siquém e proclamaram rei a Abimeleque. Informado disto, Joatão foi prostrar-se no cume do monte Garazim e se pôs a gritar em alta voz, dizendo:
Ouvi-me, moradores de Siquém, e que Deus vos ouça. Certa vez, as árvores resolveram ungir um rei, para reinar sobre elas, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Mas ela respondeu: Iria eu renunciar ao meu azeite, com que se honram os deuses e os homens, para me balançar acima das árvores? Então as árvores disseram à figueira: Vem e reina sobre nós. E ela lhe respondeu: Iria eu renunciar à minha doçura e aos saborosos frutos? As árvores disseram então à videira: Vem e reina sobre nós. E ela lhes respondeu: Iria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para me balançar acima das outras árvores? Por fim, todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu reinar sobre nós. O espinheiro respondeu-lhes: Se deveres me constituís vosso rei, vinde e repousai à minha sombra. Mas se não o quereis, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 20. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra, quanto exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou seu coração lhe concedestes, não recusastes os pedidos de seus lábios. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Com bênção generosa o preparastes, de ouro puro coroastes sua fronte. A vida ele pediu e vós lhe destes, longos dias, vida longa pelos séculos. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. É grande a sua glória em vosso auxílio, de esplendor e majestade o revestistes. Transformastes o seu nome numa bênção, e o cobristes de alegria em vossa face. Ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não é muito complicado entendermos juntos o que aconteceu entre os apóstolos, por exemplo. Veja, os apóstolos que tiveram mais intimidade com Jesus
agora tem que acolher em seu meio, na condição de apóstolo, Paulo. Paulo não conviveu com os apóstolos, não passou pelas mesmas dificuldades e nem pelos mesmos ensinamentos diretos. Então, aquele grupo unido, de repente, tem que receber, na condição de apóstolo, Paulo. Os últimos serão os primeiros. Então, Paulo recebeu de Deus a graça da visita em Jesus Cristo e tornou-se apóstolo do Senhor. Olha que quanto conflito houve para acolher a Paulo nesta condição de ser um apóstolo. Mas ali tudo se resolveu no Espírito Santo, porque os apóstolos entenderam que o Espírito sopra aonde ele quer, né? O Senhor escala da forma que ele deseja. É o Senhor que abre caminho, é o Senhor que escala poderosos, é o Senhor que retira os poderosos também da sua estabilidade, assim como fala Maria, né? Resgata os humildes, né? E destrói poderosos. É o Senhor que vai se movendo ao longo da história. Então, esse evangelho de hoje, para entendermos, nós temos que entender o evangelho de segunda-feira, que é o jovem rico, que ele quer viver uma vida apostólica, né? Mas como se fosse por esporte, como ele quer por vaidade. E Jesus lhe coloca ele no caminho, olha, aqui por vaidade não tem jeito, né? Vai e vende tuas riquezas todas e me segue. E o jovem rico saiu entristecido, porque o tesouro que ele tinha, a riqueza que ele tinha, era o verdadeiro tesouro no seu coração. Então ele sai e vai viver sua vida, né? Volto a dizer, não que esse jovem rico não tenha chegado aos céus, não é isso não, mas quer dizer que ele não tinha a vocação para ser um apóstolo. Então nós temos que ver, Deus nos dá a vocação e nos chama da maneira que nós somos. Às vezes estamos. Às vezes você foi chamado para servir o evangelho sendo médico, engenheiro, professor, mecânico, né? Você é chamado onde você está, no estado que você está. Agora, muitos são chamados a renunciar tudo que têm para servir a Deus. É um convite apostólico muito mais profundo, né? Onde o Senhor revela àquela pessoa aquele convite. Então, entendemos também o Evangelho de terça-feira, onde Pedro pergunta, o de ontem, né? Senhor, nós largamos tudo para te seguir, o que que nós vamos ganhar? Se o Senhor está falando que a salvação para os homens é impossível. E Jesus responde a Pedro: não, Pedro, a salvação para os homens é impossível, não tem como um homem se salvar, né? Um homem só se salva pela misericórdia de Deus. E hoje ele está falando aqui exatamente desta parábola, onde o homem sai para convocar trabalhadores para a sua vinha. Então, é Deus que vem chamando. Ele convoca a primeira hora, ele convoca a sexta hora, a vários momentos, né, que ele vai convocando. E por último, ele sai na praça. O que que é a praça? Sempre que ele convoca, ele vai para a praça, né? A praça é o mundo, é onde nós estamos. E é Deus que vai à praça, é Deus que vai no mundo nos resgatando, nos chamando. Então ele chega lá a última hora e vê que ainda tem gente sem chamado, né? Ainda tem gente que não entendeu que esta vida é uma vida de preparação para irmos no futuro da nossa morte de volta ao céu. Estão vivendo ainda nos prazeres das praças desse mundo. E ele convoca aqueles outros. Ué, o que que vocês estão fazendo aqui? Né? Por que que vocês não estão à toa aí na praça? Ah, porque ninguém nos chamou, né? Ninguém ainda nos convidou. Então, nós, igreja, temos essa missão de ser igreja no mundo, de convidar as pessoas que estão entre aspas, na praça, aguardando, vivendo a vida ao sabor das ondas como crianças, né? Sem perceber o verdadeiro fundamento, estrutura da vida e objetivo da vida, e convidá-las para a vinha do Senhor, convidá-las para viver intensamente
esta dimensão de salvação. Por isso existe pastorais na igreja, serviços, movimentos, para que nós possamos ser essa extensão do Senhor da vinha. Usa-nos, Senhor, para convidar as pessoas, para então enriquecer o trabalho na vinha do Senhor. Então eles responderam: ninguém nos chamou ainda, ninguém nos convidou. Então o Senhor convida para eles. Só que eles estavam fazendo um pouquinho, né? E também receberam o mesmo pagamento. E o pagamento aqui do Senhor da vinha é a salvação. Então, muitos, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Né? Versículo 15 de hoje: por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Então, Deus pode dar a salvação a quem Ele quiser. Olha o caso do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Se ele prejudicou pessoas, ele maltratou pessoas, não existe essa história de bom ladrão. Bom ladrão não existe, não. Existe ladrão aquele que perturba as pessoas e tira a paz das pessoas, homem violento. Então, mas lá do lado do Senhor, ele se converte, ele pede perdão, né? Ele reconhece ser pecador. E Jesus dá ali a salvação àquele homem. Ainda hoje entrarás comigo no reino de Deus. Então, por que que ele fez isso? Né? E as pessoas que esse ladrão prejudicou, eles se sentiram certamente, puxa vida, esse cara me prejudicou, né? Como que ele vai receber salvação? É o que Jesus fala aqui no versículo 15. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence, a misericórdia, a salvação? Somos nós que vamos definir para Deus quem ele salva, quem ele não salva? Então a misericórdia é do Senhor. Mas eu quero encerrar essa reflexão trazendo para nós a primeira leitura de hoje. Eu sempre falei aqui, principalmente nas liturgias de segunda e terça, quando Josué atravessa na região de Siquém, né, chegando em Jerusalém, depois de passar 40 anos no deserto, ele reformula um novo pacto com o Senhor, uma nova aliança. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês vão servir a quem? E o povo repete que vai servir ao Senhor. Né? Então, e Josué revela àquele povo que para servir ao Senhor não tem que abrir mão de todos os demônios, tem que abrir mão de todas as idolatrias, porque senão aquela pedra que ele estava falando seria testemunho contra o povo ali de Siquém. E acontece agora aquilo que eu teria falado anteriormente nas outras reflexões. Os habitantes de Siquém, exatamente ali no carvalho em cima da pedra, aceita Abimeleque como rei. Ele que acabara de matar os 12 filhos de Gedeão. Só sobrou um, Joatão. E Joatão, então, ficou apavorado com aquilo e fez essa alegoria da eleição das árvores. As árvores resolveram entre si eh, fazer com que alguém reinasse, alguma árvore reinasse. Todas as árvores negaram, só o espinheiro que aceitou. E sufocou as árvores, as demais árvores, ameaçando-as, inclusive, quem não tiver do meu lado, colocarei fogo sobre elas. Né? Então Joatão estava profetizando, porque foi exatamente o que Abimeleque fez com o povo de Siquém. Colocou fogo na cidade e o povo de Siquém morreu lá queimado. Né? Então o salmo de hoje também fala: ó Senhor, em vossa força o rei se alegra. Um rei, um governante, quando ele é abençoado e tem temor a Deus, ele promove o seu povo. Quando não tem temor a Deus, ele sufoca e queima o seu povo. Assim, então, terminamos a reflexão de hoje, pedindo a Deus que nos dê essa condição, né, enquanto pais, mães, né, somos pessoas responsáveis pelos nossos filhos, de orientá-los no temor a Deus e que também dentro da igreja possamos ser esta voz que alcança as pessoas nas praças, convidando-os para seguir a Jesus e dar um sentido nobre às suas vidas. Amém.
e que por intercessão de São Bernardo Claraval, que a nossa pregação seja mel, né? Que a nossa falar seja melífluo também, né? Mel, jorrando mel de nossas bocas. Amém. Eu me chamo Dilton Góes e a Reflexão do Dia é um programa com este objetivo, de refletir sobre o que nos fala o Senhor na liturgia diária. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.